Você pode me xingar se eu não ajudar você a resolver sua dívida agora. Então manda sua dúvida aí sobre dívidas bancárias. Sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias que faz live todo dia aqui nessa rede e aqui nessa rede aqui também, tá? Então, galera, deixem suas dúvidas aí. Enquanto isso, fala Cleiton, bom dia, muito bem-vindo. Enquanto vocês não tiverem dúvidas aí, eu vou explicando o método, tá? O passo a passo, simples e validado, para vocês quitarem suas dívidas com até 99% de desconto, negociar como profissional e resolver a sua vida com dívidas com a maior tranquilidade possível. Nicodemos, Ricardo, sejam muito bem-vindos. Então, galera, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Se não, Luzinete, Débora, muito bem-vindas. Senão, vou conversando aqui com vocês, tá? Explicando aqui o método, beleza? Então, Arthur, como é que eu faço para ficar tranquilo com relação à dívida, quitar minhas dívidas, ou negociar, né? Tentar parcelar aí como profissional. Primeira coisa de tudo, sempre entender a documentação, tá? Você vai pedir, né? Claro, contrato, tá? Sempre tenha o contrato em mãos. Se não tiver um contrato mesmo, assim, primeiro toma cuidado que gerente enrola, tá? Gerente vai te enrolar, vai falar que não existe, não sei o quê, mas você pede pelo menos as cláusulas, entendeu? Ou seja, o que vale para o seu contrato ou não, tá? É como se fosse a lei daquele contrato, né? Tá bom? Pra gente entender, enfim, primeiro como é que são os juros, né? Pra ver se tem juros abusivos, tá bom? Tudo isso. Galera, muito obrigado aí por curtir, compartilhar. Luzinete, brigadão. Enfim, compartilhem aí com o que vocês acham que pode se beneficiar, né? Que vai ajudar essas pessoas, enfim, se tem alguma dívida, seja ela ou na família, tá? Amigo. Edmundo, muito bem-vindo. Pode deixar suas dúvidas aí. Enquanto isso eu vou explicando aqui também, tá? Muita gente me pergunta, Arthur, o banco vai me processar por causa de dívida? Tá? Não é o primeiro passo, tá? Geralmente demora um pouco, mas o banco pode processar a qualquer hora por dívida, entendeu? Não tem um padrão assim, tá? Tem estatísticas, né? Que a gente fala. Quando é cooperativa, é um pouco diferente, porque eles processam com valores pequenos, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Agora, processo de banco, né, grande sim, por exemplo, Itaú, Santander, costuma ser mais comum a partir dos 20 mil de dívida, tá bom? Mas, de novo, eu não tenho bola de cristal aqui e mesmo assim, gente, eu sempre falo, não esperem vir um processo, não esperem vir uma notificação aí para vocês agirem. Tem muita coisa que vocês podem fazer e vocês podem até tanto negociar, tá? Ali com o banco, como também entrar com uma ação antes de tomar um processo, entendeu? Por quê? Qual que é a vantagem disso? Primeiro, muita gente acha que não tem direito. Como é que eu vou processar se eu estou com dívida aqui? Se eu estou errado, né? Mas não, você tem direito sim, tá? Principalmente a revisar esse contrato, analisar se realmente está tudo conforme a lei. E também se você tiver com sua renda comprometida, né? Por exemplo, ali, não está conseguindo sobrar nada para realmente comprar as coisas básicas, enfim. Existe a ação de superendividamento, tá? Ou seja, não necessariamente se você está com dívidas muito grandes, né? Mas você está comprometendo uma parte aí da tua renda, entendeu? Então, existem várias estratégias. O que eu sempre falo, não esperem processo para agir, tá? O PicPay, o Luzinete, o PicPay ele é uma fintech, né? Ele não é um banco de verdade, sim, como a gente chama, clássico, né? Mas é uma fintech, um pouco parecido aí também com o Mercado Pago, né? E o Nubank, tá bom? Paula, muito bem-vinda, muito obrigado por me seguir, tá? Pessoal que está entrando aí, deixa eu me apresentar, sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias. Faço live todo dia aqui no TikTok e aqui no YouTube, tá? Então, deixem suas dúvidas aí. Enquanto isso, eu vou explicando, tá, o método. Então, Arthur, como é que o que eu faço, tá, antes de esperar um processo, antes de vir um processo, enfim, tô com medo. Galera, primeira coisa, muito importante, vai solicitando a documentação, tá, e faz as notificações. Tem tudo no guia.
Vou deixar aqui, inclusive, o formulário, tá, para vocês receberem o guia. É meu presente aí para todo mundo. Ele tem um passo a passo completo, todo o método por escrito, tá? Muito obrigado, galera, por estar me seguindo aí, compartilhando a live. A gente está todo dia aí batendo recorde, né? Igual o banco. O banco não está batendo lucro, recorde de lucro todo ano. Então, a gente também tem que bater recorde aqui de, enfim, ação, recorde de negociação, recorde de quitar dívida, tá? Tudo isso. A gente tem que bater os nossos recordes também, hein? Então, minha missão é aqui ajudar vocês a virar o jogo contra o banco e não ser só mais um aí na estatística do lucro deles, tá? Tem muitos casos aí que merecem indenização, merecem danos morais, tá? Você ganhar o dinheiro, porque, né, não é só o banco que pode lucrar com você, tá bom? Panela da Rafa, adorei esse nome. Muito obrigado pela pergunta. Paguei a caixa com prejuízo, disseram que só posso voltar a crédito em 5 anos. Não é bem assim, tá, Rafa? Por quê? Depende de como foi feito o seu contrato, né? Mas se você quitou, tá? Se você quitou sua dívida, você tem direito sim a ter o nome limpo, tá? E em 5 dias. É só mandar fazer uma notificação, tem tudo lá no guia, passo a passo, modelos completos, tá? Então, em 5 anos, isso aí é balela, tá? Não cai nessa, não. E isso, talvez com a caixa internamente, pode até ser. Mas você não pode ter um nome sujo, não pode ter restrição de crédito em geral, assim não, tá? Manda lá uma notificação Bacen, tá? Banco Central e Serasa, beleza? Tem tudo lá no guia. Qualquer dúvida também, ó, quiser uma análise do teu caso aí, pode me chamar, tá? Quero fazer financiamento imobiliário. Então, isso aí internamente na Caixa, né? Tá? Mas você pode ver outras formas de ter esse financiamento, tá, Rafa? Entendeu? Imobiliário, tá? Mas, assim, de qualquer forma, você pode solicitar também a liberação interna, tá? Se você quitou, tá com o nome limpo, enfim, e eles não estão te restringindo, por exemplo, tem muita gente que chega assim e fala, pô, Arthur, baixaram o meu limite ali do nada, não falaram nada, enfim, isso pode até te gerar indenização, entendeu? Então, meu papel aqui é que você não seja mais na estatística dos lucros dos bancos, tá? E, pô, se merecer, se for justo, você lucrar em cima do banco também, pô, tá? Não é só o banco que tem que lucrar em cima da gente não, galera. Então, se tiverem alguma dúvida aí, se quiserem que eu analise e explique o que está acontecendo, eu todo dia aqui falo o que o banco pode e principalmente o que ele não pode fazer. Por quê? O banco diz que pode muito, mas pode pouco, tá? Arthur, o que o banco fala que pode fazer, mas não pode? Primeiro de tudo, ele não pode restringir crédito assim, sem avisar antes e normalmente sem um processo judicial também, entendeu? Para bloquear a conta, restringir crédito, tudo isso ele precisa de um juiz, não pode fazer assim do nada, tá? O que ele pode fazer no começo? Pô, negativar meu nome. Isso aí é de praxe. Mas, galera, nome negativado, nome sujo, não é o fim do mundo, não é nada demais. Isso aí você consegue resolver. Enfim, se não está conseguindo pagar agora, sempre falo, é melhor não pagar, não pagar o parcelar, não renegociar, não pagar o mínimo. Junta uma graninha aí para quitar isso aí com desconto até 99%, limpar teu nome, resolver isso aí. E você também vai conseguir até lucrar com o banco aí, né? Talvez ganhar uma indenização, entendeu? Danos morais. Beleza? Então, Sabrina, muito obrigado pela pergunta. Fale sobre as renegociações automáticas do PicPay. Galera, isso aí é furada, tá? Renegociação automática é furada. Por quê? Sistema. É tudo ali, é o algoritmo deles. Então, é igual uma casa de aposta. Tu acha que a casa de aposta, na estatística, na média, ela vai perder? Não, entendeu? Beleza, não vai sempre ganhar, né? Às vezes uma pessoa ali pode ter uma renegociação boa, ok? Mas na média, é só furada, gente. Então não cai nessa não, tá? Renegociação, essas renegociações automáticas aí, primeiro que você não tá... É um sistema ali, né? É um algoritmo. Ele vai fazer, na média ali, para
calcular que você vai, enfim, perder. Eles querem continuar lucrando com você, né? Então, não dá mole não. Ô, Sabrina, não renegocia, principalmente essas renegociações automáticas aí, não renegocia e não assina nada sem saber muito bem o que está fazendo. Por quê? Primeira coisa, tu vai confessar dívida. Isso aí é o maior buraco que tem, tá? É a maior armadilha. Por quê? Você confessando a dívida, você facilita muito para o banco te executar, para o banco te, por exemplo, fazer uma busca e apreensão, para o banco bloquear a tua conta, entendeu? Então não dá esse mole não, Sabrina. E todo mundo aí, tá? Mai, bom dia. Obrigado pela pergunta. Galera, valeu demais quem tá me seguindo, né? Vamos lá, rápido agora, que tem bastante pergunta. Foi abrir uma conta no banco, contar um seguro e avisaram que eu pagando sem saber. Pau neles, ô Mai, pau neles, porque isso aí é indevido, tá? Isso pode até te gerar indenização, tá bom? Se quiser, me ajuda aqui com isso, ó. Galera, quem quiser me ajuda com qualquer caso aí, só mandar o WhatsApp, tá? Jessiquinha, obrigado pela pergunta. A advogada entrou comigo falando que minhas contas vão ser bloqueadas de dívida de calçado. Então, me manda aqui também, tá? Porque a gente tem que analisar também, ó, toma cuidado com o golpe. Enfim, a gente faz essa análise aí. Pessoal, primeira análise minha sem compromisso, tá? Pode mandar aqui o WhatsApp, fica à vontade, que eu vou te ajudar. Sempre que eu posso ajudar sem compromisso, eu ajudo, tá? E aí, claro, se quiser, que a gente, né, contratar, quiser que a gente entre com uma ação ou renegocie por você, pode contar comigo que eu vou te ajudar da melhor forma possível, tá? Jessiquinha, Mai, Sabrina. Valeu, galera, por me seguir. Agradeço demais, ó. Vou falar uma coisa aqui pra vocês importante, hein? Eu tô todo dia aqui passando informação para vocês, ajudando vocês sem compromisso, fazendo conteúdo todo dia, dando presente, que é o meu guia Derruba Dívida, com todo passo a passo. Então, eu agradeço demais pela resposta de vocês aí, tá? Por me seguirem, por compartilharem, porque me ajuda a ajudar mais gente, tá? Minha missão aqui é fazer você, primeiro, saber dos seus direitos, tá? Entender o que o banco pode e não pode fazer. Segundo, saber negociar bem aí. Dá para fazer muita coisa por conta própria, tá? Claro, você quer uma ajuda aí, você quer que eu intervenha por você, vai te tranquilizar ainda mais, enfim, pode contar comigo. Mas mesmo assim, tem muita coisa que você pode fazer por conta própria aí, tá? Giovanni, obrigado pela pergunta, meu querido. 56 mil de limite de conta, cartão para Itaú e outro. Recebo o salário no Itaú. Que pode acontecer? Então, o que pode acontecer, Giovanni? Eles podem bloquear essa conta, tá? Porque você está devendo 56 mil, né? Eles podem entrar com um processo, tá? Já é um valor alto e que você tá, enfim, tá dando um prejuízo para o banco, tá? O que que eu faria, né? É o método mesmo que a gente sempre explica. Primeiro de tudo, já veja se tu consegue receber o salário em outro banco, tá, Giovanni? Porque aí você faz uma portabilidade e aí, enfim, vai guardando esse dinheiro aí, né? Não tá conseguindo pagar agora, né? Não renegocia, não assina, não paga o mínimo, tá? Vai juntando uma graninha aí, pelo menos 20% do valor original da dívida, não o valor que tá agora, tá? Para você depois quitar ele, beleza? Com esse desconto. O Arthur, não estou conseguindo guardar essa grana, enfim, não tem problema, tá? Provavelmente seu nome já está sujo, então eles não podem fazer muita coisa. O próximo passo agora é eles processarem. Então, Giovanni, vai monitorando o teu nome, teu CPF, tá? Seja por mensagem, notificação, e principalmente no Jus Brasil, beleza? Quem não conhece esse site aí, é JUS Brasil, tá? É o site oficial, assim, é um site confiável, né? E
E, enfim, tá aparecendo notificação aqui, mas é isso. Dá uma olhada aí, ô Giovanni, vê se ficou alguma dúvida, tá? Se quiser que eu explique melhor, só me falar. Obrigado, Jessiquinha. Assim que eu terminar aqui, eu vou te responder lá, tá? De qualquer forma, já pode mandar o teu caso lá que eu analiso, tá? Fique à vontade. E quem quiser receber o guia também, só mandar mensagem, tá? Que aí eu posso mandar pelo WhatsApp também, beleza? Zene, muito obrigado pela mensagem. E quando negociar, eles podem fazer o quê? Então, quando você renegocia, né? Quando assina, você está confessando essa dívida, tá? Então, primeiro, STF já determinou isso, tá, Luziene? Assim que você renegocia, você está confessando a dívida. Ou seja, eles podem bloquear a conta, podem bloquear até CNH, entendeu? Executar, enfim, ver o que você tem ali para poder, né, pegar e pagar a tua dívida. Só que esse pegar e pagar a tua dívida não é um valor justo, entendeu? Porque primeiro que ele vai estar pagando esse valor inflado aí da dívida, que tem esses juros, serviços, encargos, entendeu? Então não dá esse mole não. Não assina nada, não renegocia nada sem saber muito bem, sem ler muito bem, entendeu? De novo, gente, sempre falo aqui, tá? Eu passo todas as informações, passo todos os passo a passo, o modelo, o método também, mas eu não me comprometo, não me responsabilizo se você fizer besteira aí, tá? Por quê? Se eu não estou atuando por você, não tem responsabilidade, entendeu? Você pode acabar fazendo uma besteira aí, só que é isso. Leia muito bem, entenda muito bem o que está fazendo, que você vai conseguir, tá? Não tem mistério, mas é isso, tem que saber o que está fazendo, tá? E qualquer dúvida, pode me chamar aqui. É isso, Luziane, me fala aí se tiver mais alguma dúvida, se entendeu bem. E, pô, agradeço demais aí todo mundo que está curtindo, compartilhando. É minha motivação diária que tá com vocês, ajudando vocês, tá? Hoje vai mais uns 20 minutinhos aí, tá, pessoal? Então, ô Luziene, é isso, cara. Eles vão tentar te empurrar juros, às vezes serviços, encargos, tá? Então, toma muito cuidado com isso. A parcela, sei lá, tô devendo, muito, muito comum isso aqui, tá? Tô devendo 10 mil, beleza. Aí, pô, vou renegociar aqui, a parcela vai para 200 só. Todo mês vou pagar 200 só. Mas você vai estar pagando aquilo ali por anos, às vezes, entendeu? Então, vai ser muito mais do que 10 mil no final, tá? Geralmente você vai pagar pelo menos o dobro aí. Então, toma muito cuidado. E o que a gente pode fazer nesses casos, tá? Primeiro, você se armar, desde já, com os documentos, fazer as notificações lá, que tem tudo no guia, tá? Inclusive... Oi, Michele. Obrigado, tá? Inclusive, o que a Luzinete está perguntando, né? Eles processam por dívida inicial baixa? Olha, olha, não tem que esperar processo, mensagem, não espera nada para você agir. Tem muita coisa que você pode fazer, que é o que eu estou falando. Então, documentos, né? O que você tem que ter aí na tua pastinha aí organizado, a tua munição, entendeu? Não tenho, enfim, né? Como se fosse uma arma mesmo, você contra o banco. Você primeiro tem que ter o contrato, tá? O contrato é o mais importante. O pessoal vai te enrolar, né? Gerente é enrolador profissional. Se não tiver você está falando, não tem contrato, você fala, tá, mas eu quero as cláusulas, quero saber o que está, né, valendo aí no meu contrato. Beleza. O DED, tá? Não sei se vocês conhecem, mas é o demonstrativo de evolução da dívida, beleza? Basicamente o documento aí que mostra como é que ela foi crescendo, né? Tá? E a memória de cálculo também. São os 3 documentos mais importantes que você tem que ter, beleza? Essas são suas armas principais. E aí, claro, também
vai sempre anotando, tirando print enfim, das conversas. Tudo que o gerente estiver te enrolando, isso aí é munição também. Por quê? É prova, né? É argumentação de que, pô, primeiro eles estão restringindo você, restringindo seu acesso à informação, enfim, restringindo de forma ilegal. Então, pode até te gerar indenização, entendeu? Tudo que o banco estiver te enrolando, você anota aí, tira print, salva, tá? Então, tá vendo? Esse caso aí da Luziane é muito comum, tá? Pô, ela pegou 17, pagou 4, ou seja, a dívida original era 13, né? Já cai para 13. Mas agora está mais do que o triplo, por 64 mil. Então, pessoal, isso aí é totalmente injusto, tá? Então vocês têm sim direito a primeiro revisar isso aí, negociar de uma forma, tranquila aí com o banco, sem vergonha, sem ficar, tô devendo aqui, tô envergonhado, tô me sentindo mal porque eu tô devendo. Não, pessoal, 80%, mais de 80% dos brasileiros estão com dívida, estão devendo. Então não é questão de ter vergonha, não. Isso aí é a realidade, é a situação do Brasil, pô. Vocês têm direito, sim, a negociar de uma forma tranquila, sem nenhuma ação vexatória, que a gente chama, né? Ou seja, o banco não ficar, enfim, te cobrando de uma forma vexatória, ilegal, excessiva, né? Tá? Tem banco até que ameaça, tá? Isso aí pode gerar indenização. Se tem alguma ameaça, alguma coisa assim. Então, vocês têm sim direitos, tem direito de quitar isso aí com valor justo, e se não está conseguindo quitar, pelo menos, renegociar aí de uma forma justa também, parcelar, às vezes a gente consegue paralisar essa dívida aí para você, enfim, ficar algum tempo sem pagar para respirar, né? Que a gente chama de sobrestamora, né? Então, vocês têm sim direitos, tá? E meu papel aqui é alertar vocês aí, viu, Luziane? Muito obrigado pelo apoio aí, pela força. E, pessoal, mais 10 minutinhos aqui, aproveita aí para mandar as perguntas, tá? Quem não me conhece, eu faço live aqui todo dia, tá? Nem todo fim de semana, também tem que descansar, mas faço live todo dia, ajudando vocês, tirando dúvidas e explicando, tá? Ensinando-me realmente, tá? Enfim, eu não sou nenhum dono da verdade aqui, claro, mas eu sei que muita gente, não tem conhecimento, né? Então é minha missão passar esse conhecimento aí para vocês. Os seus direitos, os seus deveres também, claro, né? Mas principalmente o que o banco não pode fazer, tá? Porque o banco fala que pode, fala que vai tomar teu bem, vai bloquear tua conta, enfim, vai fazer Deus o mundo aí, né? É o banco, só que não é bem assim não, tá? O banco diz que pode muito, mas pode pouco, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, aproveitem para mandar. Muito obrigado, Luziane. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Agradeço demais a força de vocês, quem está curtindo e compartilhando. E claro, me seguindo também. Esse meu arroba, tá? Ele tá em todas as redes. Todas as redes, se quiser. Não uso muito TikTok, enfim, eu não uso muito aqui também. Pode seguir lá, que tem vídeo todo dia. Inclusive na redezinha vermelha lá, né? Enfim, não sei se pode falar, mas o YouTube. A gente também faz vídeo lá, um pouco mais diferenciado, né? Que a plataforma é especial para, né, vídeo horizontal ali, né? Então, explicando. Enfim, passando esse conhecimento aí para vocês, tá? Galera, quem quiser receber o guia, tá? Eu vou até fixar aqui o formulário. E eu quero saber de vocês. Eu vou fazer uma enquete aqui para entender de vocês, enfim, saber qual que é a situação, tá? Se vocês têm algum financiamento, para eu poder ajudar de uma forma melhor.
Por quê? Depende muito, o tipo de dívida vai depender muito da estratégia também, tá? Vai mudar a estratégia. A galera me procura muito para entender financiamento. Por quê? Financiamento geralmente tem o bem em garantia. Por exemplo, vou financiar um carro ali, né? Ou um caminhão. A gente atende muito caminhoneiro também. Busca apreensão, né? Então esse bem, esse veículo, ele é dado em garantia, tá? E o STF já determinou isso, que o banco não precisa entrar com uma ação, né? Ou seja, ajuizar um processo. Ele não precisa disso para tomar o teu bem, para ter uma busca e apreensão, para ter execução. Então toma muito cuidado, tá? Projeto de saúde. Então, legal, cara, você tem um financiamento de carro. Então é isso, ó, fica atento aí para você não dar mole para perder teu carro aí, tá? Felipe, de mais de 5 anos, se você quitou essa dívida, você tem direito sim a limpar teu nome, e inclusive do Banco Central, tá? Que é o que a gente chama do registrato lá no SR, tá? Tem todo o passo a passo lá no guia, tá? Me manda mensagem que eu te mando o guia. Gildeon, obrigado pela pergunta, hein? Tô com uma dívida 2017, tá? Então, a mesma coisa, tá? Regra geral, elas prescrevem com 5 anos, ou seja, que o pessoal fala caducar, né? Muito importante aqui, o Gildeon e Felipe, aqui para vocês e para todo mundo. O que acontece depois que a minha dívida prescreve? Ela continua existindo, tá? Ela só não pode ser, você não pode ser cobrado por isso, tá? O banco não pode te cobrar, enfim. Mas ela continua existindo, então o teu nome vai estar sujo, digamos assim, né? Tá? Então, o que você pode fazer, o que eu recomendo geralmente é usar o mesmo passo a passo para negociar e quitar ela com o melhor desconto possível. Às vezes você consegue pagar uma dívida aí de, sei lá, mais de 10 mil, uma merreca de uns 100 conto, às vezes 500 conto, entendeu? Porque assim, não podem te cobrar mais, mas você vai estar pagando aí para limpar teu nome, que é bom, pô, você vai ter mais acesso a crédito, entendeu? Gideon, Felipe, vocês me digam aí se entenderam, tá? Isso, panela da Rafa, agora não é mais a coluna de prejuízo, né? Tá? Mas ainda eles podem incluir teu nome lá, tá? Que é normalmente o que fazem igual no Serasa também, tá? O projeto, para quitar com bom desconto, é só seguir o passo a passo. Tem tudo no manual, né? Por escrito aí no guia, tá? Me manda mensagem que eu te envio ele. Mas é basicamente isso. Mas cuidado com dívidas que você falou do carro, né, do financiamento. Aí a estratégia muda um pouco, também tá no guia. Porque a estratégia clássica, né, que vocês devem ter visto aí também já, meio que forçar o banco a te dar um desconto bom. Só que no caso de um carro, de um veículo, se você forçar isso, ele vai te tomar teu carro, entendeu? Então, toma muito cuidado também com o pessoal que fica prometendo milagre e, vai dar um desconto bom aí no teu carro. Não necessariamente é assim, tá? Nem sempre é verdade. Beleza? Douglas, valeu pela pergunta, meu querido. Eu tenho funcionário é obrigado a comparecer à empresa para pedir demissão? Não sempre, tá, Douglas? Se quiser uma análise de um advogado especialista em direito do trabalho, só me mandar mensagem aqui, que pode ter certeza que eu te indico, meu colega, o melhor profissional que eu conheço de direito do trabalho, tá? Dr. Rodrigo. Depende do seu caso, tá, o Douglas? Pessoal, muito obrigado, tá? Quem tá seguindo. Galera, últimos minutinhos aí, aproveitem. João, superendividamento. Tem como? Tem sim, tá? Para pessoa física, beleza? Que tenha dívidas que comprometam a renda, tá? Não precisa ser uma dívida muito alta, não. Se a sua renda for baixa e está comprometida, superendividamento tem como. Marcelo, valeu pela pergunta. Quando vocês compram, eu não posso falar, a OAB me proíbe, tá, de falar de valores aqui, mas pode ter certeza que a gente vai cobrar um valor justo para você, tá bom, Marcelo?
Porque eu quero que vocês paguem o justo, tá? Seja com a gente, seja com o banco. E ó, a análise também, essa primeira análise assim, é sem comprometimento, tá? A gente não cobra. E pode ter certeza que vou te ajudar da melhor forma possível, tá, Marcelo? Pode me mandar o teu caso aqui, mensagem aqui. E saindo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é responder todo mundo que me mandou mensagem, tá? Jorge, valeu por seguir. Osvaldo, todo mundo sejam muito bem-vindos, tá? Osvaldo, todo mundo sejam muito bem-vindos, tá? Pouco já, então aproveitem os últimos minutos. Caso contrário, fazer de novo também. Às vezes fim de semana não dá, mas eu faço live todo dia, tá? Todo dia de semana. E esse horário é de 11 horas, 11 meio-dia. Jorge, dívida física afeta no jurídico? Dívida você diz no CPF, né? Na pessoa física, né? Então, normalmente não, tá? Normalmente é vice-versa, tá? Numa coisa não afeta a outra, beleza? O que pode acontecer se for o MEI, entendeu? Porque o MEI, ele não tem essa separação, tá? Como tem, por exemplo, em qualquer outra sociedade realmente, né? Sociedade limitada, enfim. Então, acaba afetando, tá? O MEI, beleza? Mas, via de regra, não, porque são personalidades jurídicas distintas, né? Enfim, eu não gosto muito de falar desses termos técnicos aqui, mas, de uma forma simplificada, são duas pessoas diferentes, entendeu? Beleza, Jorge? Entendeu aí? Marcela, muito bem-vinda. Galera, últimos 5 minutinhos aqui, tá? Finalizando. Então, se quiserem aproveitar para mandar alguma dúvida aí. E quem quiser, tá? Que eu analise o caso, essa primeira análise sem compromisso. Tento te ajudar da melhor forma possível, sem compromisso. E se fizer sentido para você, se fizer sentido para a gente também atuar aí por você, tá? Seja com uma negociação com o banco, uma ação, tá? Então, só mandar mensagem também, beleza? Então eu vou deixar mais uma enquetezinha aqui para terminar. Quero saber de vocês aí quem tem dívida de pessoa física ou pessoa jurídica, né? O Jorge até perguntou, né? Vocês têm... Alguém tem pessoa jurídica? Porque muda um pouco a estratégia também, tá? Obrigado, Josefa. Obrigado a todo mundo aí, tá? Por que a gente quer saber se é pessoa jurídica ou física, né? Porque a estratégia vai mudar, tá? Primeiro de tudo que superendividamento é só para pessoa física, né? Mas pessoa jurídica é parecido com quem é autônomo também. Uber, caminhoneiro. Por quê? Você precisa ter esse capital de giro ali, né? Pegar um dinheiro para investir, né, na empresa e lucrar depois com aquilo, né? Senão você fica, né, engasgado ali. Então a gente tem as estratégias para fazer você respirar, tá? Seja aí na tua empresa, sei lá, com capital de giro, enfim, com as dívidas em geral, seja com o teu veículo, né? Um carro, caminhão, para você evitar que perca esse veículo, né? E última dica aí, tá? Para quem tem financiamento de veículo, não faça entrega amigável, porque isso aí é a maior furada. Arthur, como assim, pô? Eu não vou quitar minha dívida entregando meu carro, meu caminhão? Não. Por quê? Primeiro, o veículo ele já desvaloriza. Assim que saiu da concessionária, assim que está rodando, já está desvalorizando, né? Então, outra coisa também, o que acontece quando eles pegam o teu veículo aí, teu carro, caminhão? Eles vão leiloar isso. E aí o leilão, o valor despenca, né? Igual você vê em leilão da Receita Federal, enfim, às vezes não é nem metade do valor. Então,
eles vão vender isso para abater da tua dívida. Não vai quitar, porque nunca vai ser o mesmo valor original, entendeu? Então, é a maior furada, tá, galera? Entrega amigável, não tem nada de amigável, é só para botar em você, hein? Então, Josefa, obrigado por compartilhar, tá? Todo mundo aí que tá me seguindo, curtindo, valeu demais, gente. Finalizando aqui, tá? Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu também tenho que ir atender a galera aí que mandou mensagem. Quero de novo agradecer todo mundo aí pela participação. Minha missão aqui tá todo dia com vocês, ajudando vocês a entender seus direitos, jogar de igual para igual com o banco e principalmente entender o que o banco não pode fazer, porque o banco fala que pode muito, mas pode pouco, tá? Então, quem quiser, né, entrar em contato comigo, tá aqui o número, tá? Fiquem à vontade aí para mandar mensagem, qualquer hora é hora, tá bom? Se tiver alguma urgência também, tá? Pode ligar, que assim que eu ver a ligação eu retorno também, tá bom? Então é isso. E, né, para tirar dúvidas assim também, o principal momento é aqui na live, tá? Eu faço live todo dia, nem sempre fim de semana, vou tentar amanhã, mas não prometo, porque também preciso descansar. Mas todo dia de semana faço live, esse horário aí de 11 a meio-dia. Tá bom, galera? Agradeço demais aí a participação de vocês, principalmente quem compartilhou aí, ajudou muito. Hoje eu acho que foi todo dia a gente tá batendo recorde aqui, viu? Né? Então não é só banco que bate recorde de lucro, não. Vocês também vão poder lucrar aí, né? Vão poder, seja para quitar dívida com valor justo, enfim, seja para negociar, ficar mais tranquilo, ou até ganhar indenização aí, danos morais, por alguma ilegalidade, alguma atuação indevida do banco, tá? Então podem contar comigo para ajudar vocês. E é isso, pessoal. Vejo vocês aí na próxima. Só ficar ligado aí que eu vou botar o evento da próxima live, tá? Valeu. Isso. Sou do Rio, mas atuo no Brasil todo, né? Deve ter percebido aí o sotaque carioca. Moro em Copacabana. Mas teu banco é online, seu advogado também, tá? Porque é tudo processo tudo online, negociação é tudo online. Então, Brasil todo, tem até clientes que moram fora, tendo alguma coisa aqui no Brasil, né? A gente pode atuar, é a nossa jurisdição. Então é isso. Valeu, Marcelo. Se quiser marcar pra gente se encontrar, pegar uma praia, tomar um café, me avisa aí, tá? Valeu, gente. Um abraço. Fiquem ligados, hein? Lá no perfil que eu vou botar o evento.